Olá pessoal, boa noite, como vão vocês? Nós vamos ter mais uma conversa nossa nessas lives de reflexões psiquiátricas que nós estamos fazendo. Nós vamos conversar hoje com Manuel da Costa Pinto, um grande jornalista, crítico, literário, que vai conversar com a gente sobre Camus. Tô vendo Valéria entrando, tô vendo Alicia Vaz entrando, queridas. Boa noite, Pedro. Deusa, boa noite, como está você? Boa noite a todos que estão entrando. Estamos esperando o Manuel da Costa Pinto para falar de um grande autor, de um autor que tem uma forte perspectiva psicológica. Érica, boa noite. Boa noite, Bianca. Ah, entrou. Ele entrou disfarçado, né? Vamos ver aqui. Percorate Symbol, vamos ver aqui. Ele entrou disfarçado. Vamos ver se é. Letícia, boa noite. José Antônio, boa noite. Onde é que está você? Tô adicionando você, Manuel. Oi, Rosa. Esse eu tô Ah, agora sim. aqui, tá aqui. Tá muito escuro? Peraí. Não, acho que tá bom. É? Tá bom. Não tá escuro? Vou botar mais alto aqui. Peraí, rapidinho. Pronto. Assim tá melhor, Tá bom, né? tá bom, acho que sim. Você tem como aumentar um pouquinho a luz aí? Não, se não deixa. Aumentar a luz? Acho que não. Aqui não tem mais luz, não. Deixa eu ver. Deixa como tá. Deu certo, né? A maior vergonha do mundo, um sujeito como você não tem Instagram, não é possível. Pois é, eu tenho no computador, não sabia que não dava para participar da Olha, live. estão pedindo pro Manuel ajeitar o cabelo. Ajeitar o cabelo, tá aqui, ó. Pronto. Tudo bom, Taki? Prazer te ver. Olha que fantástico te reencontrar assim nessas circunstâncias, saber que você está fazendo essas lives. É um prazer participar. Prazer, Obrigado viu? pelo Eu me convite. lembro de você na Lemos, jovenzinho ainda, quando eu te encontrei pela primeira vez, não é? Pois é, a gente se conheceu na editora Lemos, onde o Paulo Lemos, que é psicólogo e é editor, ou era editor, né? Tinha uma editora de várias revistas médicas, quis criar uma revista de literatura e me convidou para elaborar o projeto de uma revista que foi a revista Cult, que existe até hoje. Não é mais do Paulo Lemos, é da Deise Bregantini, né? Que é uma jornalista que comprou a revista em 2002, comecinho de 2002. E a revista está aí, felizmente existe. De vez em quando eu até colaboro. Até escrevi sobre o Camus, que é o nosso tema de hoje, recentemente. Escrevi quando saiu a correspondência do Camus, que tem mais de 1000 páginas, dele com a Maria Casares, que foi o grande amor da vida dele, embora tenha sido, vamos dizer, amante dele, né? Ele era casado, mas ele teve um relacionamento que durou praticamente de 44 até a morte dele em 1960. Mas Né? peraí. Antes de você falar do caminho, preciso te apresentar, pô. Me apresenta, então. Vamos lá. Tá. Manuel da Costa Pinto, que não é tão jovenzinho, achei que ele era mais menino, nasceu em 66. É jornalista, crítico literário, mestre em teoria literária pela USP. Você apresenta os programas Arte 1 com texto e 2 pontos pelo canal Arte 1. Você é pesquisador da obra de Albert Camus e autor dos livros Paisagens Interiores e Outros Ensaios, que inclui vários textos sobre Camus. Literatura Brasileira Hoje, que eu tenho aqui, o meu exemplar autografado que você me deu, exemplar que eu não deixo ninguém tocar nele. Perfeito. Albert Camus, um elogio de ensaio, além de organizador e tradutor de Inteligência, o Cadafalso, coletânea de textos de crítica literária de Albert Camus, editado originalmente no Brasil. Em 2019, você editou um ciclo, ou você organizou um ciclo de eventos em São Paulo sobre a viagem do Albert Camus, né, de 49.
Mas você Isso. fez muito mais coisas, né? Eu tenho aqui uma coisa linda, que você tem um texto, que é o primeiro caderno do aluno de poesia Oswald de Andrade. Você tem um texto maravilhoso nele, não é? Ah, obrigado. É um texto que eu fui convidado a fazer quando a Companhia das Letras foi fazer a edição, que é facsimilar desse livro de poesias do Oswald. E como eu havia feito, eu fui curador da Flip em 2011, e o autor homenageado foi o Oswald de Andrade. Por conta disso, estabeleci ali uma relação forte com a obra dele. Eles me convidaram para fazer o texto, um dos textos que acompanham essa edição. E o Oswald é um autor que, curiosamente, tem uma relação com o Camus, né? Porque a parte mais importante da experiência do Camus no Brasil foi a viagem que ele fez com o Oswald de Andrade a Iguape, no litoral sul de São Paulo, que acabou redundando num conto do Camus ambientado no Brasil. A coisa curiosa é que o Camus foi para os Estados Unidos, deu uma passada rápida pelo Canadá, percorreu o Brasil inteiro, foi para a Argentina, Chile, Uruguai, mas o único lugar em que marcante para ele foi o Brasil, especificamente a viagem que ele fez a Iguape, justamente com o Oswald de Andrade. Então você mostrou um livro que indiretamente tem relação com o nosso tema também. Bom, você tem um monte de outras coisas, você tem Crônica Brasileira Contemporânea, que eu tenho aqui também. Você, na Folha, eu li alguns dos seus melhores, acho que todos são melhores, mas os seus melhores textos sobre crítica de filme. Eu vi um filme húngaro, 1945, porque você recomendou, quando você falava de filme, um filme preto e branco. Você fala de música clássica nos seus textos da Folha. Então, você é um indivíduo extremamente versátil, de uma extrema cultura. Eu só não gostei de uma coisa aqui, viu, que eu vou pegar no seu pé. Diga lá. Você tem um texto aqui, muito sem vergonha. Você diz aqui que o Stendhal era um flamenguista avant la lettre, porque ele escreveu O Vermelho e o Negro. Você não tem vergonha de dizer que você é flamenguista por causa do Stendhal? Foi uma teoria bonita que eu criei, né? Porque assim, eu passei a vida tendo que justificar porque que eu sou torcedor do Flamengo sendo um paulistano. Porque se eu tivesse nascido no interior de São Paulo, tá, é até comum as pessoas torcerem por times de outra cidade. Mas no caso de um paulistano, é muito estranho não torcer para Corinthians, São Paulo, Palmeiras ou Santos, né? E eu torci pelo Flamengo por causa do Zico. Então eu sempre brinco que é por causa, como eu sou ligado à literatura, eu falo, o Stendhal escreveu O Vermelho e o Negro, que é uma antecipação, uma premonição. E o Julian Sorel, o herói do Vermelho e o Negro, é uma espécie de antecipação, pré-figuração do Zico, que foi o grande ídolo que eu tive na história do futebol. Meu quarto, quando eu era moleque, era coberto de pôsteres do Flamengo e do Zico. Então é por isso e Stendhal é um escritor fabuloso, né? É um escritor que de fato marca profundamente a história da literatura, né? É um escritor que eu admiro junto com Dostoiévski, Camus, é um dos meus escritores preferidos efetivamente. Há essa coincidência dele ter sido um rubro-negro avant la lettre, como eu escrevi aí. Tá certo. Você quer contar um pouquinho a tua trajetória, Manuel? Como é que você começa a tua vida? Olha, Taki, eu sou jornalista. Você falou, obrigado pelos comentários generosos que você fez aí sobre o fato de eu ser versátil. É que jornalista, em geral, fazendo um neologismo, usando uma palavra em italiano, é tutólogo, né? Fala de tudo. Então, é um pouco isso. Jornalista cultural acaba falando pode ter uma especialidade em literatura, como é o meu caso, mas também fala de cinema, fala de artes visuais. Eu tive um programa na Rádio Cultura, onde eu trabalhei muito tempo na TV Cultura. Foi quando eu comecei, até tardiamente, né? Eu tenho 54 anos, comecei com mais de 40 a trabalhar em televisão, na TV Cultura. E eu fazia na Rádio Cultura um programa chamado Entre Linhas,
confluências entre literatura, música e literatura. E eu fazia essa relação entre a música e a literatura clássica, que é a minha paixão. A literatura clássica, entre a música clássica e a literatura, sendo que a música é a minha outra grande obsessão, assim, no campo das linguagens artísticas, de uma maneira geral, né? Eu diria que literatura e música são as artes que me representam mais, que eu me vejo mais. E eu fui ser jornalista porque eu queria trabalhar com literatura, mas não queria ser professor, não queria seguir carreira acadêmica. E eu achava que o jornalismo daria justamente essa versatilidade, a possibilidade de tratar da literatura de uma maneira mais livre, não tão monotemática, né? Que os acadêmicos, em geral, estudam em profundidade um autor ou um período, mas eu sou mais frívolo, vamos dizer assim, mas eu tenho uma relação mais mundana com a literatura. Eu achei que o jornalismo seria uma possibilidade de ir por esse caminho. E acho que, mais ou menos, deu certo o projeto assim, profissional, no sentido de que eu consegui ser um jornalista que trabalha com literatura, né? Eu nunca trabalhei em editorias de outra área, nunca trabalhei com economia, esporte, política, sempre trabalhei com a área de cultura e, mais especificamente, a literatura. E o caso do Camus é um caso à parte, né? Eu li o Camus antes de pensar em ser jornalista, acho que fui ser jornalista em parte por influência dele. O Camus era um jornalista, começou a vida como jornalista, né? Na Argélia, onde ele nasceu, e decidi que resolvi fazer o meu mestrado e depois meu doutorado, que eu acabei não concluindo, mas o mestrado é esse livro que você mencionou, que é esse livro, Albert Camus, O Elogio do Ensaio, que é esse aqui, é a minha tese de mestrado. Mas eu nunca quis seguir a carreira acadêmica. Eu fui fazer mestrado por uma questão de autodisciplina, né? Assim como a gente em jornalismo precisa de prazo, né? A musa inspiradora do jornalista é o prazo, né? É o prazo de fechamento, é o fechamento, a areia da ampulheta correndo, né? Caindo e você tendo que entregar o texto. Acho que eu peguei este hábito, esse processo de trabalho, de ter uma pressão externa, de ter um prazo, e levei para o campo acadêmico. Falei, se eu for fazer uma tese, eu vou ter que cumprir prazos, vou ter que fazer disciplinas, vou ter que enfim, cursar algumas matérias e ter um certo rigor que a universidade impõe. Então, eu usei isso um pouco a meu favor para cumprir um prazo e escrever um trabalho sobre o Camus, que me deu muita satisfação. Eu diria que foi o momento, do ponto de vista da leitura, de escrever, foi o momento mais feliz da minha vida quando eu escrevi a minha tese de mestrado, que é sobre os ensaios do Camus. Ele reportando o Camus a tradição do ensaio, desde Montaigne, passando por Pascal, todos os moralistas franceses, porque o Camus não é exatamente um filósofo, né? Ele é um escritor que, ao escrever de maneira não ficcional, ao escrever textos de caráter teórico, ele escreve ensaios. O ensaio é diferente do trabalho de filosofia, do livro de filosofia, porque o ensaio tem uma relação com a subjetividade de quem escreve, né? O ensaio tem algo de muito pessoal. E acho que o Camus, nesse sentido, não é exatamente um filósofo, ele é um ensaísta, mas ele é, sobretudo, um escritor, né? Ao qual eu me dediquei. Eu sou tão obcecado pela obra do Camus que eu cheguei até a ir para a Argélia, não para fazer pesquisa, fui de farra. Um dia eu estava de férias na TV Cultura, resolvi fazer uma viagem para a Argélia para conhecer os lugares onde o Camus nasceu, onde ele viveu, os lugares que ele mencionou na obra dele. Foi uma das grandes experiências que eu tive. Até escrevi uma matéria para a Folha sobre isso, sobre ir para a Argélia, né, o contraste entre a Argélia de hoje e a Argélia da época do Camus. Enfim, mas essa viagem não teve nenhum caráter acadêmico ou de pesquisa. Eu fui só pelo prazer de estar lá. Tá. Essa geração do Camus, eu estava revendo, é uma geração profícua, né? Tem 6 ganhadores de prêmio Nobel. Tem o François Mauriac, Albert Camus, Saint John Peirce, que era Alexis Leger, Jean-Paul Sartre, que recusou o prêmio, o Samuel Beckett, que tinha dupla nacionalidade, irlandês, francês, Claude Simon. É um grupo muito profícuo, né?
Mas a gente começa a falar do Camille argelino. Como é que é a vida de infância, a formação do Camille na Argélia? Olha, o Camus era, diferentemente desses outros intelectuais e escritores que você mencionou, com muita propriedade, que todos têm realmente a ver com esse contexto no qual o Camus atuou, diferentemente deles, ele era um jovem muito pobre, né? Ele nasceu no interior da Argélia, numa fazenda onde os pais moravam, mas ele cresceu na cidade de Argel, a capital da Argélia, num bairro chamado Belcourt, que é um bairro de subúrbio de Argel, que eu visitei para conhecer, ver onde era a casa dele. Aliás, a casa dele me lembra muito, quem leu O Estrangeiro, o apartamento em que o Meursault, que é o herói do Estrangeiro, mora, é exatamente igual ao apartamento que o próprio Camus viveu na Argélia. E ali ele foi um rapaz jovem que só se tornou... Só continuou os estudos porque alguns professores tinham muita visão e muita preocupação com o ensino daqueles jovens pobres, foram falar com os pais para que ele seguisse os estudos e ele, por conta disso, até com restrições da família, porque o pai dele havia morrido na Primeira Guerra Mundial, e o pai dele morreu quando ele tinha 1 ano. Ele cresceu com a mãe e com uma avó, com o irmão, então ele teve era natural até que ele fosse uma criança que parasse de estudar e fosse trabalhar. E, no entanto, os professores tiveram um papel muito importante. Ele ele fez faculdade de filosofia, quis fazer carreira acadêmica, mas ele era tuberculoso. Ele teve tuberculose e isso o impedia, não por alguma privação física, mas por causa do exame médico, né? Assim, ele não poderia ser... ele não poderia ser, não passaria pelos pré-requisitos exigidos para seguir a carreira de professor na Argélia. E aí ele enveredou pelo jornalismo. E aí você vê, nos primeiros trabalhos dele como jornalista e os primeiros ensaios dele como escritor, você já vê as duas preocupações e a ligação que ele tem com a Argélia. Ele, como jornalista, faz uma reportagem muito importante chamada Enquete ou Inquérito na Cabilha, que a Cabilha é uma região da Argélia que não é nem de árabes nem franceses, é de uma população anterior aos próprios árabes, né? Porque a Argélia Os berberes, né? Exatamente. Eu nunca sei, parece que existem as duas possibilidades, falar berbere ou berber. Acho que os dois são corretos. E ele foi fazer isso que ele denuncia as condições de vida dessa população autóctone da Argélia. Ao mesmo tempo, ele tem pequenos ensaios lindos, que são das coisas mais belas que o Camus já escreveu, que estão reunidos num livro chamado Núpcias, em que ele fala muito da relação com as cidades da Argélia e, sobretudo, com as praias argelinas, com o Mediterrâneo e com uma cultura mediterrânea herdada dos gregos, né? Falando com você, eu tenho especial prazer em mencionar isso. Essa noção de limite, essa noção de equilíbrio entre natureza e história, entre razão e impulso, essas dicotomias para as quais ele buscava um equilíbrio, uma equidistância inspirada nos gregos, ele viu representada na Argélia, que é um pouco... o germe de toda a obra dele, vamos dizer assim, é a fonte de onde emanam todos os textos do Camus e a visão dele de mundo, né? Quando ele enuncia, por exemplo, o tema do absurdo, ele enuncia o absurdo justamente como um apego, um desejo de fusão com o mundo que, no entanto, é inanimado, opaco, surdo ao nosso desejo de durar, né? O mundo, ao mesmo tempo, ele nos atrai pela sua beleza, pela sua sensualidade, mas ele aponta a nossa mortalidade, fazendo com que o Camus extraia de uma espécie de beleza trágica a sua sensação de divórcio com o mundo, de mal-estar. Então, é um mal-estar, não um mal-estar sartriano, né, que é um escritor muito próximo ao Camus, que é aquele mal-estar da consciência hipertrofiada, daquela consciência que pensa em categorias abstratas, a liberdade, a determinação. Não, ele pensa num sentido muito mais sensorial, sensual. Quer dizer assim, nós temos
um apego ao mundo que o tempo todo nos aponta ou aponta o nosso destino de morte. E essa angústia primordial é que deflagra o sentimento de um absurdo que faz com que a gente tenha um estranhamento do mundo. Mas o curioso no caminho é extrair esse estranhamento do mundo dentro de uma relação voluptuosa com o mundo e não uma relação depressiva com o mundo. Essa é uma característica que emana desses primeiros textos e emana dessa experiência argelina dessa sensualidade solar, dessa tragicidade mediterrânea que está na obra dele. Ele era filho do que se chamava na época Pied Noir, não é? Que são os franceses que moravam lá. Né? Exatamente, exatamente. Ele era filho de mãe de origem espanhola e pai de origem da região de Bordeaux, mas um sobrenome que vinha da Alsácia. E ele teve que sair da Argélia também um pouco em função do trabalho jornalístico dele. Ele teve alguns problemas na Argélia, não foi? Quando ele foi para Paris? Ele teve problemas na Argélia, ele chegou a ter um breve período de filiação ao Partido Comunista, do qual ele se desvinculou rapidamente, por questões que são pontuais ali. Ele se indispõe com o governo, digamos assim, colonial da Argélia, e ele sai de lá para trabalhar na França, mas ele logo volta porque o tempo está fechando, né, na Europa. Assim, ele fica num vai e vem entre Oran, ele nasceu em Argel, mas ele morou um período em Oran, ele fica um pouco entre Paris e Oran em função de problemas que ele tinha pessoais com o governo argelino final dos anos 30, começo dos anos 40, e depois também ele sai em função da ocupação nazista na França. Mas ele volta depois para a França e aí se engaja, ele consegue publicar os seus livros O Estrangeiro e o Mito de Sísifo, que são as duas obras que lhe dão uma grande visibilidade no meio intelectual. E ele, a partir de 43, 44, ele se engaja num grupo clandestino chamado Combat, combate em francês, né? Combat. E ele, em 44, edita. Ele é um dos editores-chefes, ou redator-chefe, é o título que eles usam, o nome que eles usam para o cargo. Ele edita esse jornal Combat, que é desse grupo clandestino. Então, é o jornal Combat do grupo Combat. Tudo clandestino, escrevendo editoriais que não eram assinados por razões óbvias, né? Ele não podia declarar o nome, senão ele seria preso pela Gestapo. Então ele assinava editoriais sobre a resistência, conclamando as pessoas a resistirem, né? O De Gaulle estava na Inglaterra fazendo aquelas célebres transcrições radiofônicas ou emissões radiofônicas conclamando os franceses a resistirem ao invasor nazista, e o Camus participava na resistência de uma maneira, sobretudo, jornalística. Existem algumas suspeitas de que ele tenha tido algum tipo de ação um pouco mais efetiva. E ele nunca quis falar disso. Ele falou assim, ele falava, eu não gosto de posar de ex-resistente, até porque ele sabia que a participação dele era, sobretudo, de uma redação de jornal, embora fosse perigoso, ele não se arriscou diretamente em ações, né? Ao que tudo indica. Mas a participação dele na resistência é bastante obscura, e ele reivindicava apenas a sua participação como editorialista do Combat, editorialista, redator-chefe, que perdurou, inclusive, depois da guerra, porque o jornal ainda durou alguns anos depois da libertação de Paris. Tá. Embora depois a gente vá falar das diferenças dele com o Partido Comunista Francês, com Sartre, ele era sempre um camarada mais à esquerda, mais liberal, né? Quando ele chegou em Paris, ele apoiava o governo socialista do Léon Blum. Desde o início, ele era a favor da República na Guerra Civil Espanhola, não é isso? Ele sempre teve um engajamento político, não é? E aí, como é que começa a primeira publicação do Estrangeiro pela Gallimard, não é? Como é que começa esse livro dele? Como é que ele é recebido?
quando O ele publica? livro, o livro chama muita atenção porque o livro ele enviou os originais para alguns intelectuais e a própria Gallimard encaminhou para intelectuais que davam pareceres e ele recebeu ali, vamos dizer assim, uma espécie de beneplácito do André Gide e do André Malraux, né, que existe até uma correspondência dele com o Malraux e Malraux faz algumas observações que ele incorpora no livro, assim, algumas correções mesmo ao livro. Então foi um livro que teve os originais foram prontamente aceitos e admirados por uma intelectualidade já de renome na França, e ele publica na Gallimard numa situação muito ambígua, né? Porque assim a Paris de 1942, quando ele publica o Mito de Sísifo e o Estrangeiro, é uma Paris ocupada, né? A França está dividida, né? Acho que a maior parte das pessoas sabe, mas vale lembrar, a parte norte da França foi ocupada pelos nazistas. A parte sul da França tinha um governo que era chamada França Livre, que não era livre coisa nenhuma, tinha autonomia pro forma, o marechal, o general Pétain era o presidente dessa França Livre, mas era absolutamente servil aos interesses nazistas. Era Agora, a República de Vichy, né? A República de Vichy, exatamente, que é a grande vergonha francesa, né? Uhum. Aliás, o Asterix, né, o quadrinho Asterix, é uma representação no tempo dos romanos desta França com totalmente capitulada diante do invasor. No Asterix são os romanos, mas obviamente o subtexto é a França sob domínio alemão, e uma pequena aldeia de irredutíveis gauleses que ainda resistem ao invasor. Uhum. Ou seja, a França tem, ela cultiva ou cultua muito hoje a resistência, mas vamos reconhecer que a resistência foi uma parcela menor da sociedade francesa. Os franceses... Infelizmente é uma vergonha da França até hoje o colaboracionismo francês, não é? Que eles botam um pouco debaixo do tapete, né? Gigantesco. E o antissemitismo francês ele é mais profundo que o antissemitismo alemão, seguramente. George Steiner, que morreu no começo desse ano, um grande crítico literário, que morreu na Inglaterra, escrevia em inglês, mas nasceu em Paris, de origem judaica. Ele, no Linguagem e Silêncio, ele tem um texto em que ele discute a questão de como um país que teve Goethe, Kant e tal, sucumbiu ao nazismo. Ele fala, olha, mas a França era muito mais antissemita do que a Alemanha. Portanto, nessa Paris ocupada pelos nazistas, a Gallimard, a Gallimard era a editora que publicava um grupo de intelectuais que era da chamada Nouvelle Revue Française. Tanto que as obras principais, quer dizer, a grande coleção de livros que existe na França, que se chama Biblioteca de la Pléiade, que reúne a obra completa dos autores. Isso aqui, por exemplo, é um volume, tá vendo? É uma edição em capa dura, capa de couro, papel bíblia, é uma edição crítica. É a coleção de maior renome no mundo editorial de língua francesa e até fora dele. Mas tem aqui escrito, não sei se dá para ver, aqui tem aqui, ó, onde está meu dedo, NRF, que é a Nouvelle Revue Française, que é este grupo, vamos dizer, esse setor editorial que reunia a inteligência francesa e que, nesse momento, estava absolutamente ocupada pelos nazistas. Esses editores tinham que prestar contas para os ocupantes nazistas. Houve uma certa felicidade, porque o cara responsável por uma espécie de censura pela área cultural da França ocupada e da Paris ocupada era um cidadão que se não me engano, o sobrenome dele era Geller. O primeiro nome eu não vou lembrar agora. Ele era um cara que estava longe de ser um irracionalista anticultura, como costumavam ser os nazistas, e era um admirador e leitor da tradição literária francesa. Então ele quebrava o galho dos caras, assim, ele deixava muita coisa passar e ele era um interlocutor até amistoso dos intelectuais que, portanto, podiam publicar suas obras. O Camus publica as obras dele com liberdade relativa. Vou dar um exemplo. O Mito de Sísifo, hoje, se a gente pega o Mito de Sísifo, eu estou sem a edição aqui à mão aqui. Ou não, tenho aqui. Tá aqui, ó. O Mito de Sísifo, essa aqui é uma ediçãozinha de bolso. Ele tem no final
tem um texto chamado A Esperança e o Absurdo na obra de Franz Kafka. É um apêndice. É um apêndice. Então tem todo o livro que ele discute a noção de absurdo, que acaba com a parábola do Sísifo, né? Vamos dizer, aquela personagem da mitologia grega que é obrigado a rolar uma pedra em costa acima e sempre que ele chega lá, a pedra volta para o começo. Então é uma metáfora de um trabalho sem fim. E após o mito de Sísifo, havia um apêndice, que é esse, intitulado A Esperança e o Absurdo na obra de Franz Kafka. Este apêndice, que estava no texto original do Camus, não pôde ser publicado na edição original de 42. Ele teve que substituir por um outro texto que depois virou um capítulo do livro. Essa forma pela qual a gente lê o mito de Sísifo hoje é pós Segunda Guerra, porque durante a guerra, durante a ocupação nazista, o mito de Sísifo teve que tirar essa parte. Por quê? Porque Kafka é um autor judeu. Sim. Então havia restrições, mas eles conseguiram sobreviver ali. Vamos dizer, a ocupação da França, assim como os franceses foram ambíguos em relação aos nazistas, os nazistas também tiveram uma ocupação em relação à França, que no campo cultural permitiu muita margem de ação por parte dos intelectuais. Claro que não um enfrentamento explícito, mas permitiu uma certa atmosfera respirável, tanto que o Sartre continuou ativo, o Camus continuou ativo, os teatros, muitos deles continuaram funcionando. Então era uma repressão forte, tinha um caráter anti-judaico absolutamente indiscutível, mas para os intelectuais não judeus conseguiram, vamos dizer assim, sobreviver ali e manter uma certa produção cultural, desde que não afrontasse as autoridades nazistas. Então, e o Camus, como muitos desses intelectuais, o próprio André Malraux, tinha, vamos dizer assim, uma atividade de fachada que era vigiada e aprovada ou consentida pelos nazistas, e ele subterraneamente, clandestinamente, tinha uma atividade na resistência, o que era perigoso, mas é fato que podia haver certa liberdade entre os intelectuais, desde que não fossem explicitamente, frontalmente contra os ocupantes nazistas. Tá, aí ele publica primeiro o Estrangeiro, depois o Mito do Sísifo e depois Calígula, não é isso? Os três numa sequência, não é isso? Exatamente. Ele publica, no mesmo ano de 44, o Calígula e uma outra peça chamada O Mal Entendido. Que são duas peças teatrais que desdobram temas do absurdo, como ele havia desdobrado no romance, O Estrangeiro, e no ensaio O Mito de Sísifo. O Camus, a exemplo do Sartre, é uma coisa curiosa, ele dividia a obra dele, ele abordava alguns temas sempre dessas três linguagens. A linguagem do ensaio, que é mais teórica, a linguagem da narrativa, que pode ser o romance ou o conto, e a linguagem dramatúrgica, no caso do Calígula e do Mal Entendido. Bom, muita gente, nossos amigos, mandaram pergunta para você, quando souberam que você vinha para cá, né? Então, vamos falar um pouquinho do Estrangeiro, sem fazer um spoiler, porque, por exemplo, a nossa amiga aqui, a Cici Coelho, ela escreve o seguinte, que ela leu O Estrangeiro, e ela disse assim que eu não condenaria o Meursault, eu fiquei com muita pena dele, porque ele não entendia direito o que estava acontecendo e tal. Fala um pouquinho do Estrangeiro, que ainda é um livro inquietante, não é? Quer dizer, ao contrário do Balzac, que diz tudo de onde o cara vem, de onde um cara foi, quais os detalhes da vida daquele cara, o Estrangeiro te joga numa leitura onde você tem que pensar depois, não é verdade? É um livro muito difícil, muito enigmático de se interpretar, porque assim, nós temos uma personagem que, muito sinteticamente, o que ele faz? Ele começa indo ao enterro da mãe que ele acompanha de uma maneira mais ou menos indiferente. Daí ele volta para Argel, ele reencontra uma namorada, ele vai ao cinema com a namorada, ele dorme com ela, ele volta a trabalhar. Daí um vizinho que é meio um cafetão, cara de má reputação, realmente um cara questionável em termos de integridade moral, pede que ele
o ajude na vingança contra uma mulher, uma coisa, um caso escabroso, assim, e ele vai fazendo tudo isso, né? Então ele faz coisas, ele faz tudo com uma certa indiferença, com uma certa neutralidade, um certo distanciamento, que é conquistado graças a um pouco ao estilo de um livro narrado em primeira pessoa, e que vai tudo aplainando tudo. Tudo vai acontecendo como uma sucessão de fatos que podem ser os mais dramáticos, os mais tristes ou os mais prazerosos. Tudo é mais ou menos narrado com uma certa fatalidade indiferente. Até que ele comete um crime. Eu vou dar um spoiler porque, vamos dizer assim, estamos só na metade do livro. Ele comete um crime e ele não comete com premeditação, é meio casual, mas ele comete um crime. E aí ele passa por um tribunal, passa por um julgamento que ocupa a segunda metade desse livro. Esse livro muito curto, muito sintético, é considerado um livro de linguagem clássica e se tornou um clássico da literatura contemporânea. O Roland Barthes tem dois belos textos que estão num livro chamado Críticas, volume 2, da Martins Fontes, recomendo muito. Um texto que chama Reflexões sobre o Estilo do Estrangeiro e um outro que se chama O Estrangeiro, Romance Solar, em que ele analisa bem o significado dessa personagem estranha. E ele, Roland Barthes, fala, é o primeiro romance clássico do pós-guerra. E é um livro que até hoje é perturbador e enigmático para se interpretar. Por quê? Porque a pergunta... Quem fez a pergunta mesmo que você disse? A Cici. A Cici. A Cici faz uma pergunta, coloca uma questão que é muito importante e central. O Meursault é uma personagem que comete um crime. Do ponto de vista jurídico, não há como ele não ser condenado. Ele é condenado. Não vou avançar muito na narrativa para não tirar um pouco da surpresa, não tirar toda a surpresa da narrativa, que não é exatamente uma narrativa que visa uma surpresa, né? Mas é só para não tirar essa descoberta. Ele é condenado. Do ponto de vista da sociedade, não, e do ponto de vista jurídico, ele é culpado e ponto. Não há o que discutir. Nós estamos vendo a história pelo lado dele Meursault. Nós conhecemos uma espécie de narrativa interior dele. Porque ele narra como se fosse um diário todo esse cotidiano dele que o conduz do enterro da mãe, do namoro com uma ex-colega, de uma certa aliança com um cara mau caráter e um crime que ele comete. Ele narra tudo isso com uma certa indiferença que, se a gente analisar juridicamente, leva a uma condenação, a um veredito de culpado. Se a gente julgar do ponto de vista psicológico, o Meursault pode até ser visto como um sociopata, se a gente olhar pelo aspecto psicológico. Só que, ao mesmo tempo, quando a gente lê o livro, a gente percebe que não é um livro de caráter psicológico e não é um livro que está discutindo uma questão jurídica. O Meursault, e o próprio Camus fala isso, ele é uma espécie de máscara do homem absurdo, transitando por um mundo em que tudo se equivale, em que tudo tem a mesma importância. Ou seja, ele é menos uma personagem que lida com... menos uma personagem cuja subjetividade está em confronto com o mundo do que uma espécie de mito rebaixado à condição de um empregado de escritório de Argel, que simplesmente entra numa cadência trágica. Todo o livro é narrado com uma espécie de cadência trágica em que os acontecimentos fortuitos confluem para uma grande tragédia, que é uma tragédia de um assassinato cometido, como ele dirá no tribunal, por causa do sol. Então, ele é um pouco a expressão, ele é menos uma personagem que a gente deva ler ou possa ler como uma personagem psicológica, pela subjetividade ou por categorias morais e jurídicas, porque daí ele realmente é uma personagem que é simplesmente um celerado, um extraviado da sociedade e tal. Mas ele é muito mais uma personagem que expressa uma ideia da gratuidade em que nós vivemos. Ou seja, as noites felizes na praia, elas conduzem igualmente ao gozo físico e ao assassinato e à tragédia. Ele é menos uma representação de uma personagem em sua interioridade psicológica do que uma espécie de mito ambulante, mas um mito rebaixado
a banalidade do cotidiano. Ele é menos uma personagem que a gente analisa do que uma personagem que expressa a condição absurda. Nesse sentido, O Estrangeiro é um livro que tem um caráter alegórico mítico. É curioso. E o Camus tinha muita consciência disso, ele explicita isso, ele fala que tem algo, é uma espécie de mito enraizado na banalidade do cotidiano, na naturalidade daquilo que acontece diante de nós. Né? O Estrangeiro é um pouco essa... ele empresta a esse personagem do Meursault a máscara do herói absurdo, ou do anti-herói absurdo, né? Que vive todas as situações com o mesmo distanciamento, porque ele não se apega a nada, e ele, se não se apegar a nada, expressa um pouco a equivalência de tudo, que é uma concepção que o Camus empresta da sua ideia de absurdo, o princípio da total equivalência entre todas as coisas que conduzem a nossa vida de uma maneira gratuita, fortuita, né? E pode levar a esse acaso trágico vivido pelo Meursault, que é uma personagem que jamais reflete sobre o absurdo. Ele vive, ele encarna o absurdo, né? Ele não é um ser reflexivo. Ele é um ser que ele transita pelo mundo, ele conduz, ele vai vagando pela realidade como porta-voz ou como emblema de uma condição absurda. Então, é muito complicado, né? Existem críticos, inclusive, tem o René Girard, que é um grande crítico francês que morreu faz uns 4, 5 anos, ele tem textos que ele condena o Estrangeiro. Ele fala assim, olha, não dá para absolver o Meursault. O Meursault é uma personagem imoral. Se você olhar pelo prisma, se você analisar o Meursault, que é o herói do Estrangeiro, da mesma maneira que você analisa uma personagem do Stendhal, do Balzac, do Dostoiévski, ele é uma personagem condenável. Mas o andamento da escrita, a escrita camusiana, confere ao Meursault não um caráter de uma personagem dentro dos moldes da personagem realista do romance psicológico. Ele dá um andamento trágico, dá um andamento alegórico simbólico, só que um simbólico e alegórico enraizado na banalidade de uma cidade com todo o seu caráter, vamos dizer, burocrático, técnico, desencantado. Né? Não é um universo mítico, mas é um mito reduzido à nossa banalidade cotidiana. Então, há uma série de elementos, o próprio assassinato que ele comete, que é no momento de uma espécie de inflexão trágica, com o sol cegando os olhos dele e ele cometendo aquele ato de maneira gratuita e desnecessária, é como se o sol fosse uma representação da necessidade, no sentido do destino trágico grego, sabe? O Meursault é uma personagem que lembra, por exemplo, Raskolnikov, do Dostoiévski, mas ele está muito mais para Édipo, ele está muito mais para aquela personagem do Édipo, na tragédia do Sófocles, que cria, ou melhor, que cumpre um destino trágico, com a diferença que, enquanto na tragédia grega o destino trágico era enunciado por um oráculo, num mundo absurdo e ateu, materialista como o nosso, este destino ele não é explícito e ele não tem uma racionalidade como tem na mitologia grega, né? Uma punição da híbris, uma danação decidida pelos deuses. É uma espécie de destino absurdo, destino incompreensível. Agora, é um livro, vejo, por tudo que eu falei aqui, é um livro muito difícil de se interpretar, apesar de ser muito simples de se ler. Ele é um livro de uma limpidez narrativa que contrasta com a sua opacidade de significado. Espero ter respondido. Não, você vai me... Olha, tem mais de 70 pessoas te olhando aqui, então você vai me fazer uma promessa com muitas testemunhas que não vai dar tempo de falar de tudo que a gente tem para falar de Camus, então que a gente pode fazer um 2, Camus 2, o retorno, tá bom? Será um grande prazer. Eu posso fazer 2, 3, 4, quando vocês quiserem. Ótimo. Antes da gente entrar no mito do Sísifo, que psiquiatras citam, tem a coisa do absurdo, do suicídio, Setembro Amarelo, tudo, né? Tem tudo a ver com o nosso momento. Se eu
colega, professor de literatura, o Cristiano Batista, ele diz assim, tem aquela famosa frase: se quiser filosofar, escreva romances, frase do Camus, né? Quer dizer, com exceção do Ser e Nada, do Sartre, que também depois, através de romances, expressou a sua filosofia, o Camus não tem um livro filosófico, né? Ele expressa a sua filosofia através dos seus textos, dos seus romances, dos seus ensaios, não é assim? Eu diria que o que faz do Camus não um filósofo, mas um ensaísta, é justamente essa relação que ele tem com a ficção. O exemplo que você deu do Sartre é muito bom. Vamos pegar. O Sartre fazia a mesma coisa. Ele escrevia texto de filosofia, romance e drama. E teatro. Então, você tem lá o Ser e o Nada, a Náusea e o Entre Quatro Paredes, o Iclô. E por aí vai, várias outras peças. O Sartre tem uma obra dramatúrgica mais extensa que a do Camus. Agora, o que o Sartre é, sobretudo, é um filósofo que escrevia excepcionalmente bem, né? Eu sou, apesar das rivalidades e rupturas que houve entre o Camus e o Sartre, eu sou assim, eu sou um leitor do Sartre com muita admiração, né? Embora a polêmica entre eles, por outros motivos, por causa do Homem Revoltado, é uma polêmica que contém muitas injustiças em relação ao Camus. Mas tirando isso, o que o Sartre faz? Ele elabora, por exemplo, a noção de contingência, que, em termos de elaboração, é mais ou menos parecida com a do absurdo, do mito de Sísifo do Camus. A noção de contingência, no Sartre, ela se relaciona com a ideia de uma concepção de consciência, né? de como funciona a consciência em termos de percepção da realidade, né? O processo de recuo da consciência e de nadificação da consciência, daí o ser e o nada, né? Então, não vou entrar aqui no conceito, porque realmente uma coisa bastante... demandaria muito tempo, a gente não tem tanto tempo assim. Mas, sobretudo, a questão da contingência no ser e o nada deriva de uma concepção da consciência, de como a consciência atua em relação ao mundo. É uma fenomenologia, ou seja, como a consciência apreende os elementos do mundo. E qual a diferença entre a consciência humana e a essência dos objetos do mundo, né? Os objetos são objetos em si, eles são fechados em si mesmo. A consciência é sempre para si, ela é uma consciência que se olha de fora e se percebe no mundo, diferentemente dos objetos, animais, etc. E tal. O que o Sartre faz? Depois de fazer isso de maneira magnífica no Ser e o Nada, ele escreve um romance chamado A Náusea, cuja personagem, que é o Roquentin, é um historiador que está numa cidade do norte da França, estudando um escritor fictício do século, se não me engano, século XVIII. O Roquentin, ele é um filósofo. Ele descreve os processos de consciência. Ele tem um mal-estar e uma angústia diante da realidade à sua volta, que ele formula em termos muito parecidos com os que o Sartre formula no Ser e o Nada. Então, a gente pode dizer, sem menor sombra de dúvida, isso que você falou em relação ao Camus, dá para falar em relação ao Sartre. O Sartre usa a literatura para ilustrar ideias filosóficas. O Camus é exatamente o contrário. O Camus tem uma percepção do absurdo que ele descreve no Mito de Sísifo. Mas no próprio Mito de Sísifo, que é o livro que fala parte daquela questão, só há um problema filosófico verdadeiro, suicídio, ele diz: antes da noção de absurdo existe o sentimento do absurdo. E o sentimento do absurdo é o que ele vai falar. Ele vai descrever de maneira muito literária os momentos em que nós não reconhecemos, em que nós vemos a queda da imagem do homem diante de si mesmo, nós percebemos o divórcio entre o ator entre o homem e o mundo, entre o ator e seu cenário, esses momentos em que nós pertencemos e não pertencemos ao mundo. Ele descreve isso não em termos de uma descrição da consciência com base numa fenomenologia, como no caso do Sartre. Ele fala isso do ponto de vista de uma subjetividade de quem tem angústia. Então, de alguma maneira, a maneira como o Camus trata de um tema que é filosófico, dessa angústia, que está no Kierkegaard, que está no próprio Sartre, o tema da angústia, que para ele se traduz nesse sentimento do absurdo,
é um sentimento que pode derivar para uma elaboração mais teórica, mais abstrata, como no caso do mito de Sísifo, mas esse sentimento está materializado na literatura. Ou seja, a literatura não ilustra a noção de absurdo, ela expressa o sentimento do absurdo. O sentimento do absurdo está na raiz da noção de absurdo, no ensaio, e de uma representação de situações absurdas na literatura. Portanto, a percepção do Camus do absurdo é anterior à sua sistematização filosófica. E por ser anterior, ela gera representações literárias que não dependem da sistematização filosófica. O Sartre sistematiza filosoficamente e representa literariamente. O Camus tem um sentimento do absurdo que ele desenvolve em situações absurdas na ficção, e ele desenvolve em termos mais abstratos ou reflexivos no mito de Sísifo. Mas você não tem personagens filosóficas no Camus. O Sartre é atravessado por personagens que têm uma filosofia, discutem filosoficamente. No Camus não existe nenhuma personagem que faça uma discussão filosófica que discuta os mesmos temas que ele. A gente pode dizer que no Sartre, vários personagens são alter egos do próprio Sartre. São personagens que discutem temas que o Sartre discute nas suas intervenções teóricas. No Camus, não. Nenhuma personagem do Estrangeiro, do romance A Peste, do romance A Queda, que é um romance último da fase dele, dos contos. Nenhuma dos personagens das peças de teatro dele são personagens que discutem questões filosóficas. Elas simplesmente expressam, encarnam, vivem uma situação absurda. Então, o Camus é menos um filósofo que ilustra suas obras, ilustra sua filosofia em obras ficcionais, do que um escritor que tem um desenvolvimento ensaístico ou um desenvolvimento filosófico de uma certa percepção do mundo, que é essa percepção absurda. E por não ser um filósofo que ilustra suas ideias com a literatura, mas, ao contrário, um escritor que desenvolve seus temas e obsessões também numa linguagem abstrata, é que ele é um ensaísta. Porque, enquanto o filósofo lida com conceitos e categorias abstratas, o ensaísta ele nunca se liberta, ele nunca salta sobre a própria sombra. Ele nunca... O ensaísta, o primeiro exemplo é Montaigne, ele sempre esbarra na sua subjetividade. Para chegar ao mundo, que é a atitude do filósofo, a filosofia, o que é filosofia, no seu sentido mais duro? Filosofia é teoria do conhecimento, é conhecer o mundo. Depois, as questões morais, as questões éticas, as questões políticas, pragmáticas, é uma decorrência de uma concepção de conhecimento do mundo. Filosofia e epistemologia, no sentido de teoria do conhecimento, são irmãs gêmeas, né? A filosofia é, sobretudo, uma teoria, a criação de um domínio de objetos para o conhecimento e uma sistematização e a criação de conceitos sobre o conhecimento que se exerce sobre esses objetos. O ensaísta, não. O ensaísta, ele sabe, o Montaigne, que, vamos dizer, deu origem a essa tradição, o ensaísta é aquele que reconhece, em primeiro lugar, que entre ele e seu mundo sempre tem as suas próprias fantasias, sua subjetividade, etc. E tal. Montaigne é precursor do Camus, como é precursor, de certa maneira, do Freud, é o precursor de inúmeros autores. Né? Então, a perspectiva do ensaísta, embora parecida com a do filósofo, ela é diferente, porque ela sempre leva em consideração aquilo que é como se o ensaísta fosse o filósofo que se autoanalisa perpetuamente, que se auto-investiga e se auto-questiona, e ele está falando muito menos do mundo do que da sua relação com o mundo, que é sempre singular e subjetiva. Isso caracteriza os ensaios do Camus também. Ele está nessa tradição do ensaio que começa com Montaigne em 1580, com os ensaios do Montaigne. Não, sensacional, nós temos muita coisa para conversar. Você citou algo que tem num livrinho do Sartre, que é um esboço de uma psicopatologia das emoções, né, que eu tenho em espanhol, quando fala da fenomenologia dos objetos. Tem um conto do Muro, do Camus, do Sartre. O primeiro conto do Muro é o próprio absurdo, não é? Porque o cara acha que está dando uma informação errada a respeito de um sujeito que a polícia espanhola está procurando, e de repente ele dá a informação certa e os caras vão lá e matam o cara.
Lembra desse conto do Não Muro? lembro, tá? Que não tô lembrado. Eu tô lembrado. Eu recentemente li o último conto dele, que é a infância de um ditador, ou coisa parecida, assim, a infância. É uma história da gênese de um espírito totalitário, assim, na forma de uma biografia de uma criança. É... Mas eu não lembro do primeiro conto do Muro, do Sartre. Me desculpa, mas se você quiser falar, fala aí pra Não, gente. não, não. Nós temos muito o que te ouvir, nós estamos com pouco tempo, então você vai ter que voltar. Com E tinha prazer. uma coisa que todo mundo, eu queria, o nosso amigo aqui, o Cal Cachani, está perguntando. Fala sobre a visita do Camus ao Brasil, que ninguém conta, ninguém conversa, lá de Iguape, não é Iguape? Ele foi para o Brasil inteiro. Olha, se as pessoas quiserem, existe um livro. O ano passado fez 70 anos. Peraí, meu Deus do céu, 70 anos da vinda do Camus ao Brasil. E foi publicado pela Record esse livro aqui chamado Camus, o Viajante. Esse Tá livro aqui, aqui ó. reúne. Ah, você está com ele aí. Esse livro reúne todos os textos do Camus que tem a ver com o Brasil, que são o diário de viagem que ele escreveu, uma parte de um livro chamado O Verão, que ele também que tem uma passagem no Brasil, o conto dele chamado A Pedra que Cresce, que se passa em Iguape, e reúne também a conferência que ele escreveu para apresentar no Brasil. Na verdade, essa conferência ele escreveu para apresentar em diferentes lugares, mas, sobretudo, ele apresentou em São Paulo e em Pernambuco. Porque o Camus percorreu todo o Brasil. Ele ficou no Rio de Janeiro, que era a capital, era a principal cidade do Brasil, e ainda continua sendo a cidade, né, mais simbólica do Brasil, é a cidade que representa o Brasil aos olhos do mundo, mas era, naquele momento, ainda mais. Ele ficou no Rio de Janeiro, depois ele foi para Salvador, foi para Recife, Olinda, foi para Porto Alegre, São Paulo, e na viagem a São Paulo ele foi para Iguape com o Oswald de Andrade. Muita gente costuma dizer que o Camus estava muito mal-humorado, depressivo, que implicou com o Brasil. Isso é uma coisa um pouco equivocada. Basta ler isso aqui. Ele realmente estava numa crise pessoal muito profunda. Ele pensa em suicídio durante o trajeto de navio de Marselha até aqui. Mas pensa um pouco, aquela coisa. Esse diário dele foi publicado póstumamente, ele nunca retocou isso. Então, são anotações que talvez, se ele fosse editar um dia esse diário, talvez ele até eliminasse, porque não é uma coisa, vamos dizer, a questão do suicídio, que é formulada até no mito de Sísifo, não era uma questão tão forte para o Camus em termos pessoais. Ele tem uma série de implicâncias, impaciências com a agenda oficial, com tudo que ele tinha que cumprir de protocolos, etc. e tal. Mas ele teve experiências fantásticas. Né? Ele adorou Olinda, ele adorou Recife, ele viu uma macumba em Salvador e outra no Rio de Janeiro, ele ficou absolutamente embevecido. E a viagem a Iguape é muito curiosa, porque ele reclama de várias coisas, assim, a viagem é cansativa e tal. Ele até diz, ele insinua que o Oswald de Andrade queria encontrar uma senhora lá, e que o Oswald inventou essa viagem para poder ter um pretexto. Tal. Ele insinua isso. Mas assim, a experiência que ele tem em Iguape, para ele transformou num conto belíssimo. Quem tiver interesse pode ler esse texto. Eu fiz um texto de apresentação, já que eu organizei o livro, e é um texto que me deu muito prazer de fazer. Para resumir a experiência brasileira do Camus, eu diria o seguinte: o Camus encontrou no Brasil o único país que representou para ele, fora da Argélia, o que a Argélia representou. É o único país em que ele enxergou, dentre os que ele conheceu, e o Camus foi para todo o leste europeu, foi para a Itália, para a Espanha, foi para a Holanda, onde se passa o romance A Queda, que é meu livro preferido do Camus. A Queda é meu livro preferido, mas assim, se passa na Holanda. Ele foi para os Estados Unidos, passou pelo Canadá, aqui na América do Sul ele foi para outros países, Argentina, Uruguai, etc. Mas é o Brasil com esta dicotomia natureza-história que encanta o Camus efetivamente. Tanto que este conto, só para... Eu sei que o nosso tempo... Vai acabar em 1 minuto, talvez. Então, para resumir, o conto A Pedra que Cresce, que se passa no Brasil, e que é uma espécie de celebração desta Argélia que ele encontra além-mar, que é o único país em que ele enxerga uma espécie de espelho da Argélia, fora da própria Argélia. Esse conto está num livro chamado O Exílio e o Reino. O Exílio e o Reino tem 5, 6 narrativas. A Pedra que Cresce é o último. Todas as narrativas falam de uma sensação de exílio.
a única narrativa que fala de uma espécie de reino na Terra, reino no sentido não religioso, mas reino, e nem monárquico, mas reino no sentido de uma integração com o mundo, é o conto que se passa no Brasil. É muito curioso, porque os outros contos falam de exílio, no sentido de exílio na sociedade, exílio na história, exílio numa situação de guerra, exílio na relação homem-mulher. Tudo é uma relação do exilado no mundo. E meu o conto amigo, que se passa no eles Brasil vão é o conto... derrubar a gente. Eles vão derrubar a gente. E olha, Tudo as bem. pessoas estão dizendo assim: queremos Manuel, queremos mais Manuel, queremos mais Manuel. Você promete que a gente faz uma segunda? Só Ó, marcar, segunda estou live, disponível. todo mundo. Tá bom, daí a gente fala um pouco da peste do Camus, que tem a ver com o nosso contexto pandêmico também. E dele como goleiro também. Como goleiro, exatamente. Né? Tá, Manuel, querido, obrigado de obrigado a novo e já todos. vamos marcar. Obrigado, Combinado. obrigado pela generosidade. Tchau. Eu que agradeço a sua de me convidar. Um grande abraço a todos. Abraço, tchau. Tchau, tchau.